norte, a vertente sul da serra, coberta com aquela vegetação de Mata Atlântica e misturada com o cerrado. Mais abaixo tinha o rio e logo a várzea, onde a gente construiria a escola e faria a horta orgânica. E junto da várzea um riacho que poderia ser usado pelos alunos. A gente teve a clareza de que aquele seria o lugar que a gente sonhava, o lugar dos sonhos. Eu achava, sei, como se eu estivesse indo para um lugar encantado. Era muito bacana, muito bom mesmo. A gente vinha pra cá, o dia que não vinha era, ai que droga, perdi a hora, ou tipo, ai tô doente, não vou poder ir, era ruim não vir pra escola. Eu tenho muitas lembranças aqui dessa sede, que é a primeira sede. Eu lembro da gente achando um sapo com o professor Ari, e aí a gente começou um projeto sobre anfíbios. E eu lembro que eu fiquei muito empolgada com a escola redonda, a casa era redonda. A gente ficava muito nesse ribeirinho que tem aqui do lado, deitava ali, ficava olhando os peixinhos, os meninos. É muito grande, né? Então pra lá tinha um parquinho, tinha uma casinha. Aqui a gente tinha aulas, né? Eu lembro dos ateliês, né, que eram os cantos, então tinha um canto da pintura que eu gostava muito, o da matemática. Pra lá tem onde a gente comia, né? A gente depois lavava nas praças, aprendia essa parte também. A parte de fora também, eu não gostava muito, era um gramado muito grande, uma casinha de madeira, tinha uns tubos, não sei, tubos que a gente também brincava ali, tinha um morrinho, tinha um canto teatro também, que eu adorava as fantasias, eu lembro de uma caixa muito grande, cheia de fantasias, tinha biblioteca, que eu lembro de muitos livros mesmo, tinha uma parte dos brinquedos, né, todos feitos de madeira, lã. E uma coisa que eu adorava também era construir, a gente pegava, fazia com sucata, sabe, papel higiênico, caixa de leite, a gente construía várias coisas. Fazer colar também, eu lembro que a gente fazia miçanga. Eu lembro do pé de girassol que cada um plantou um e a gente tinha que cuidar todos os dias. A galera veio passar um final de semana, né? Eu lembro sim que a gente veio, todo mundo, a gente passou, não sei se foi um final de semana ou se foi um dia, mas a gente ficou um tempo aqui com todo mundo. Eu acho que essa liberdade de escolher o que a gente quer fazer, independente, né? Porque tinha tudo, né? Mas a gente sempre ia no que a gente queria fazer. Eu acho que... Eu não sei muito bem esclarecidamente explicar como que isso reflete até hoje. Mas eu sinto isso, como se isso tivesse vindo daqui. Essa coisa de poder escolher, fazer o que eu quero e sentir um prazer maior em fazer o que eu escolhi. Elas tiveram uma educação muito consciente, sem alienação alguma, e tinham direito de escolha. Isso para mim é fundamental. A liberdade tem que ter direito de escolha. Foi com o projeto da escola, quando eu conheci os dois principais fundadores da escola, o Rolf e a Kate, lá na Suíça. Eu os conheci lá e eles tinham essa ideia de vir para o Brasil e montar uma escola aqui. E eles deram todo o andamento para isso. Quando eles realmente encontraram o lugar, quando eles escolheram Tiradentes, eles me convidaram se eu gostaria de vir de lá. Então eu estava fazendo uma formação lá. E então eu vim com eles para cá, direto para Tiradentes, para a escola. Eu morava em Belo Horizonte, trabalhava como consultor de empresas e comprei um sítio em Tiradentes, influenciado por uma dissertação de mestrado que eu havia feito
em que eu havia estudado as comunidades alternativas no Brasil. Tivemos informações que havia essa escola. E como se vê, converge com a ideia que nós tínhamos de vida, uma vida, digamos, próxima de algo alternativo. Eu fui o corretor que vendeu essa fazenda à época para os futuros idealizadores e investidores em todo o conhecimento, em todo o carinho que eles queriam na implantação do projeto aqui na Serra. O pessoal falava da escola, né? Aí a gente foi conhecendo, né? Ele era bem agitado, né? Eu falei, de repente ele pode adaptar melhor, né? Aí a gente conversou, combinou, né? Resolveu e a gente colocou ele aqui. A proposta foi que eu desse aula para as crianças na atividade de estimulá-los, não só a história, mas a percepção, a concentração, criatividade, a relação entre eles, né, que melhorasse também. Então, eu montei vários projetos dentro da escola. Um dos projetos era contar histórias com violão, com música, eu tocava violão, e através do contar história, eu estimulava as crianças a não só ouvir, mas também a compreender. Então a nossa escola foi esse sonho de todo mundo, né? E começar, como que a gente começar uma escola com essas ideias, né? De várias linhas pedagógicas. Aí veio o Zum na cidade inteira, que vinham suíços, e eles eram meio afastados da comunidade. Então eles eram assim, seres estranhos de outro planeta que passavam para lá e para cá, e a gente não sabia o que é que acontecia nesse lugar aqui, que era muito escondido ao pé da serra. O que é aquilo? Será que eles fazem magia? O que eles fazem? Então assim, criou-se isso. Mas quando eu fui observando, fui tendo mais contato, eu falei, gente, a escola veio na hora certa, no momento certo. Porque eu me encantei, né? Exatamente pela proposta de vida que a gente tinha, de morar no interior, de ter uma vida, né, mais saudável, de ter um estilo de vida, né, mais perto da natureza. A escola era perfeita para tudo que a gente queria, né? Foi um contato com a natureza, eu acho que a gente teve desde o começo. Foi uma coisa que eu levei para a vida, assim, e que hoje eu mantenho, assim, que eu sempre estou procurando viajar, procurando ter o respeito necessário, né? Acho que isso foi uma das coisas que eu aprendi aqui. Eu escolhi um desenho, eu acho que eu fiz ele com a Ali, pelo que eu me lembro. É um desenho do Júpiter, o gigante aí do sistema solar, né? Tinha essa coisa de você não só pegar o conteúdo, você desenhar, fazer uma margem bonitinha, fazer isso aqui, botar uma coisinha, né? Então isso era muito legal, porque não ficava só o conhecimento ali seco, né? Com as palavras. Eu guardei um presente de aniversário que o Marley me deu, no meu aniversário de 8 anos. É uma foto da gente fazendo uma atividade que ele coordenou lá na escola. Era uma bolsa de couro. E atrás está escrito: pequenas gotas de um olhar refletem a intensidade do carinho. E o Marley é uma pessoa que eu tenho muito, muito carinho, que ele representa bastante a vibe toda da escola. Que eles estavam com dificuldade de se relacionar na questão do futebol. Uma solução foi: vamos parar de jogar futebol e vamos brincar. E aí a gente passou a brincar de pique-esconder, pique-cola, pique-correr, pique-lata, várias brincadeiras. Então a gente queria muito que na escola esse tema viesse, que as crianças também aprendessem a se relacionar. Não fosse uma coisa de guerra ou de competição. Isso era muito, muito grande pra gente, a questão de não favorecer a competição, não favorecer comparação entre crianças.
No final do ano, nós marcamos uma partida de futebol para ver se eles tinham entendido o que era brincar, o que era regra. E aí eles fizeram lá as regras normais do futebol, algumas eles quiseram mudar. E por coincidência, o time que tinha mais meninas, elas foram vitoriosas. E aí tiveram aquela comemoração e tudo, mas não teve nenhum momento que eles ficaram zoando um com o outro, que ganhou, que nem nada. Eles simplesmente se divertiram. Primeiro ele se conhece, os seus potenciais, né? O que ele vai desenvolver dos seus potenciais, o que ele pode realizar nesse mundo, né? O que ele pode colocar nesse planeta, como ele pode conviver com as outras pessoas. Que a gente era livre, meio que para ver o que a gente mais tinha aptidão, a gente era livre para fazer o que a gente quisesse, a gente não era obrigado a chegar numa sala em tal horário e sentar às 7, sair meio-dia e ter aula disso, aprender isso e aquilo, né? Acho que a diferença principal é isso, do ensino daqui para o que a gente tinha antes, né? A gente saía com outra cabeça, né, daqui. Um dia que ele chegou contando que estava brincando com um sapo, eu fiquei meio assustada, né? Sem repreensão de jeito nenhum, mas eu não passaria a mão no sapo. Mas eu via que a escola direcionava isso para os alunos com uma naturalidade muito grande. Então os meninos não tinham medo dos animais, como a minha geração tinha, né? Então os meninos interagiam com os bichos. E nesse espaço aqui tinha muitos bichos, né? Inclusive teve uma experiência, né, no caminho de vocês estarem vindo, né, lá do centro para cá, para a escola, e no meio do caminho, né, eles virem uma vaca parindo, né, e pararam o furgão para poder o pessoal descer e os meninos verem, né, o bezerrinho recém-nascido, alguma coisa assim. Então, eu entendi aquilo que foi uma aula de biologia num laboratório natural, né? Ari, por exemplo, pegava a gente pela mão, vamos pro meio do mato, que eu vou dar aula de ciências, por exemplo, explicava as coisas, apontava o bichinho, pegava. Tem algumas coisas que marcam, não sei porquê, mas marcam, né? Por exemplo, quando eu aprendi raiz quadrada, eu fiquei todo orgulhoso. Eu sei raiz quadrada. A gente plantou, aprendeu a plantar milho. Acho que foi com o Marley, não tenho certeza. O Marley ensinou marcenaria também, eu lembro que eu fiz um jacaré de madeira. Ou foi o Nitai que fez o jacaré, não lembro. O Ari ensinava a desenhar, ensinou um pouco de japonês pra gente, só que depois ele foi embora. A Jaque dava aula de inglês. A dinâmica em geral da escola e como era, como a gente aprendia e como a gente lidava com o ensino. Não que seja um aprendizado assim que eu posso falar pontualmente, mas é uma coisa que eu acho que todo mundo que passou por aqui vai ter uma, como que eu posso dizer, uma trava a menos de aprendizado. Eu me lembro no dia que vocês estavam falando sobre incêndio na serra. A serra está aqui pertinho, né? As crianças estavam falando sobre incêndio na serra. E aí todo mundo ainda pequenininho, desenhando a serra pegando fogo, as árvores, tudo, tristes. E o Nitai escreveu, proibido colocar fogo na serra, né? E foi as primeiras palavras que ele escreveu e o primeiro que escreveu alguma coisa na turminha, sem que se estivesse alfabetizando. Teve uma vez um episódio muito engraçado, que foi até uma coisa meio complicada para a escola, mas que a criançada adorou, que tinha chovido muito, não sei, no dia ou vários dias seguintes. Nós estávamos, né, no processo normal de vir e voltar, de ir de furgão. Aí, na volta de um dia, o furgão atolou, né, porque na época ainda é meio ruim o acesso, digamos assim, de estrada de terra, mas na época provavelmente era pior. Aí atolou de uma forma que não conseguia sair, não sei, ficamos lá meia hora, uma hora. Aí coincidiu de depois estar passando um caminhão do lixo, voltando para a cidade. E assim, né, por parte da escola, todo mundo meio preocupado, né, as crianças vão chegar atrasadas em casa, como é que a gente vai sair daqui?
E aí eles ofereceram, o caminhão parou, ofereceu de dar carona até a cidade. Aí entrou aquela criançada toda, se eu não me engano, todo mundo sentou na parte da frente, assim. Éramos o quê? Uns 10, eu acho, não sei. Mais, talvez, um pouco. Imagina, um motorista do caminhão de lixo com mais um bando de criança do lado, todo mundo morrendo de rir, tudo molhado. A criançada em geral adorou, mas tiveram alguns pais que odiaram, acharam aquilo um absurdo, como que meu filho vai voltar, não entendiam a situação de que, gente, temos que resolver o problema. O furgão parou ali, não tinha como ir para frente ou para trás. Esse carro era uma festa, né? Porque vocês vinham fazendo uma bagunça, né, dentro do carro. Tem algumas fotos da escola, montagem aqui da fogueira, né, na festa junina. E eu adorei quando você me pediu, que eu fui mexer, né, nas pastinhas que eu guardo e descobri muita coisa interessante, muitos desenhos dele lindos. Eu já nem lembrava mais de tanta coisa, tanto detalhe que eu tinha guardado. E aí, mas como objeto assim, eu lembro da cadernetinha. A gente usava muito a caderneta naquela época, né? Trocava muita informação, era quase todo dia tinha algum recadinho, alguma coisa, informação sobre o que está passando mal, o que não ia na escola, o que ia para casa de alguém. Tudo que eu conhecia até então, né, de referência de reunião de pais, né, a escola oferecia tudo de maneira muito diferente. Então, eu falo por mim, mas acredito que a maioria dos pais tinha o maior prazer de vir nessas reuniões, porque quem aprendia mais nas reuniões éramos nós, né? Não era uma questão de passar boletim, dar nota, nada disso, né? Mas sempre tinham palestras interessantíssimas e, pelo menos no meu caso, eu digo que aprendi muito. Eu saía daqui assim, fascinada com as coisas que eu ouvia na palestra, coisas para a gente pensar assim durante a semana inteira, né, da vida da gente adulto, né, em relação às crianças. Então acho que eles conduziram a escola muito bem para os alunos e para os pais também. Na verdade, nos procedimentos, regimentos internos, coisas que tinham, se chamava muito para participar. Quase sempre se chamava para discutir problemas. A verdade é essa, né? Quando já tinha algumas questões processuais, eles resolviam entre eles. Era uma coisa meio fechada, apesar de se classificar como uma associação. O que eu acho legal é que a prática, o processo pedagógico era interessante. Nas reuniões, eu sempre achava assim ruim a comparação. Por exemplo, nós temos isso, olha só como é que aqui é bom. As outras são assim, assim, assado, né? Eu não sei se é porque eu tinha uma filha em outro lugar, mas talvez não. Eu sou assim um pouco também. Assim, uma novidade, ela é novidade e ela é boa, né? Ela é uma novidade tão boa porque realmente foi fantástico. Foi fantástico. Ela, se ela é isolada do contexto, é complicado isso para mim. Então, assim, a questão da relação, da existência da escola com o que já existia, para mim foi falha, né? Mas não sei se é falha. Eu acho que foi porque ela estava se instalando e era assim que, né? Então eu lembro dessas reuniões que eu ficava meio assim, não gostava dessa parte, não gostava. Mas assim, as reuniões eram boas, porque a gente conversava, né, sobre as coisas a fazer. Tinha o dia que os pais passavam o dia na escolinha. Eu lembro que uma vez, uma das mães questionou que a escola era um pouco perigosa, porque tinha degraus, né, tinha lugares assim, ponte em cima do riacho, e se os meninos caíssem, alguma coisa assim. E aí eles explicaram, né, que o fundamento disso era mostrar para as crianças que a vida não era tudo plano, não era tudo cercado, né? Na verdade, existia perigo de toda maneira e desde criança você tem que, né, saber lidar com o perigo, não paralisar,
né? Mas ter consciência e enfrentar, né? E isso eu vi várias vezes aqui. Tinha um brinquedo interessante que eles tinham feito, agora infelizmente não está aí mais, era uma ponte cheia de correntes, né? Com aquelas tábuas móveis para eles pisarem. E esse dia a gente estava numa reunião e alguns pais, né? Nós ficamos preocupados porque tinha os meninos um pouquinho maiores e outros menorzinhos. E o medo era que quando os maiores passassem, os pequenininhos podiam balançar também e cair. A gente sempre tem essa coisa de proteger, né? E aí eu lembro que o Rolf falou, pode deixar, pode não se preocupar, eles sabem conduzir. E aí não deixou que nenhuma de nós mães chegasse perto para dar mão, para fazer nada. E aí o que aconteceu, né? A gente viu que os maiores subiram, passavam correndo, né? Fazia aquela barulhada, os menores ficavam observando, não entraram junto, quer dizer, eles tiveram uma noção de que corria algum risco. E depois a gente viu os maiores pegando os menores pela mão e atravessando devagarinho, né? E aí a gente percebeu que se a gente não interferir, né, a criança ela tem todas essas né, sensações de perigo. E, então, assim, cada vez que a gente vinha aqui tinha tinha um toque, né, tinha um aprendizado. A lembrança mais forte que eu tenho é da assembleia que a gente fazia, todos sentados em roda no chão, tanto professores quanto alunos, e cada um tinha seu espaço para falar, para expressar o que quisesse, para fazer uma crítica, para colocar uma descoberta. E ali ficou claro para mim que a criança poderia realmente ter autogestão para construir seu próprio conhecimento e autoconhecimento. Numa dessas assembleias foi informado que a escola ia mudar de sede. Eu lembro que eu não gostei de não ir junto mais para a escola, né? A gente ia no ônibusinho todo mundo junto e a partir dele eu comecei a ir sozinha para a escola. E quando eu entrei eu vi que não era redonda, mas a escola falou, nossa, mas é retangular, é quadrada essa escola. Né? Foi uma casa que não foi projetada para ser escola, como a primeira sede. A escola saiu de um lugar ideal, com uma paisagem paradisíaca, aquele céu amplo, para uma sede que não foi projetada para ser escola, incrustada na cidade. De uma certa forma, eu acho triste e irônico que aquele, vou chamar assim, de templo do aprendizado tenha se transformado numa pousada, que não deixa de ser um retrato da sociedade brasileira. Essa mudança para cá, eu acho que o adulto vê um pouco diferente, né? Porque lá a gente tem aquele espaço livre, né? Pela proximidade da serra. E aqui nós procuramos um lugar também que tivesse, né? Um espaço verde, uma área ampla. Mas como adulta eu já vim para cá com esperança maior do que a tristeza. Com a esperança de que a escola realmente estivesse mais próxima da comunidade. Que viesse, que a escola fosse sobreviver, né? Eu vim nessa tentativa, né? Então acho que eu vim com essa esperança da escola caminhar um pouco mais, se aproximar mais das pessoas. Eu sou apaixonada por festa junina até hoje por causa da Escola da Serra. Eu gostava muito das festas, gostava dos vestidos da festa junina. Eu lembro muito dos meus pais, né, participando. Acho que isso era uma coisa muito legal da escola, que a gente era bem íntimo, né? A gente conhecia os pais dos nossos amigos e eu lembro sempre dos meus pais juntos, né? Tanto no meu aniversário, os meus pais lá e nas festas juninas estavam os dois lá também, ajudando na organização. Lembro do meu pai montando a fogueira da festa junina. Meus pais participavam muito, a gente produzia, dava manutenção dos brinquedos, ajudava a montar as festas, depois limpava tudo, levava as crianças, né?
Era uma escola bem participativa. E a ideia era essa mesmo, né? Criar uma escola que as pessoas, de fato, os pais, sobretudo, colaborassem, né, com ela. Ela precisava disso, ela dependia disso. Era várias coisas, né? A gente participava de bastante coisa. Festa junina, né? Tinha muita coisa. Festa da primavera eu lembro da gente fazendo, não me lembro como é que a gente chamava, mas pegava um saquinho, rodelinha de pano, colocava areia, colocava papel crepom, as fitas de papel crepom, ficava rodando e tal. E eu lembro também que festa da primavera, acho que minha avó e minha mãe faziam pra mim uma coroa de flores. Eu achava o máximo vindo com a coroa de flores, feito com arame, flor e tal, do jardim. Eu gostava dessas festas porque a família ia. Então eu ficava no lugar que eu amava e ficava junto com os meus pais também. Então era uma alegria muito grande ter essas festas na escola. Ver as fotos da criançada, de qual que era a nossa idade, como é que era a nossa expressão. Você pode ver que a gente está sempre feliz vindo para cá, no meio das festas. Né? Qualquer coisa era sempre feliz. Aliás, o que predominava a felicidade e a alegria. Porque tem lugares que tem alegria, mas não tem felicidade. Tem lugares que tem felicidade e alegria, que teve felicidade e alegria. E tem muitas fotos lindas deles brincando, deles correndo, assim, deles aproveitando esse espaço. Tem muita coisa bonita, muita coisa bonita. Marcou mais, né, que é no meu aniversário, aí tá a maioria do pessoal que estudou junto. Aqui tá meu irmão, o Arthur, eu e o Gabriel. E aqui que eu acho que é a mais importante no momento agora, que é eu, meu irmão e o Arthur aqui no fundo. Essa aqui. É o que mais marcou, né? Que mais lembrou a escola e tal. O que mais marcou. É um hábito que eu tenho, assim, gosto muito de mostrar para todo mundo e que eu tenho um carinho muito grande de olhar, que eu escrevi frases e que tem esses dois momentos da escola lá e da escola aqui, nessa casa. Então acho que isso pra mim eu acho que toda a minha experiência de vida, acho que foi a única vez que eu consegui organizar um álbum tão bem organizadinho, assim, parecia um álbum de formatura de casamento, tão bem arrumado. Depois de muito pensar, eu escolhi um cartãozinho que me entregaram no meu aniversário. Eu não lembro de que ano foi, mas provavelmente na primeira série, porque na segunda eu já não lembro tanto deles. Eles escreveram no cartãozinho Tiná. E aí nesse cartãozinho tem uma frase que é do Rudolf Steiner. As plantas germinam a flor da terra. Os brotos crescem pela força do ar. Os frutos amadurecem pelo poder do sol. Assim a alma germina no relicário do coração. Assim cresce o poder do espírito na luz do mundo. Assim amadurece a força do homem. Querida Tiná, feliz aniversário, Kat e Rolf. E eu acho que isso faz muito sentido para a história que é da Escola da Serra, sabe? Uma coisa liga a outra. Uma coisa dependeu da outra para a escola acontecer. É uma memória muito linda. Não é? Uma experiência assim, de aprendizagem. Eu vejo na memória afetiva, não só minha como professora, mas eu vejo na memória afetiva de todas as crianças que passaram. Porque todos têm uma palavra bonita, assim, tem uma lembrança bonita para falar dessa infância de vocês, né? A proposta pedagógica era muito inovadora para aquele contexto sociocultural e se ela tivesse sido criada próxima de um centro urbano maior, como Belo Horizonte, Rio ou São Paulo, nós provavelmente teríamos mais pais interessados e atingiríamos o nível mínimo que a gente imaginou que seria necessário para a manutenção da escola, que seriam de 60 alunos. Acabou porque realmente faltou aluno, né? Faltou a população tiradentes acreditar realmente naquele ensino. E o susto foi dos professores, porque eles eram responsáveis, né? Eles eram responsáveis e a escola
ela era, de alguma forma, talvez tenha sido criticada pelo fato de ela não ter, assim, né? Não regras tinham, as regras, né, eram ótimas, os meninos lavavam as coisinhas, né, comia, lavava, então os ensinamentos eram, né, bons. Eu digo na didática do ensino tradicional, né, era diferente. Mesmo na época que a gente estava aqui funcionando, a gente percebia que os pais não entendiam o que estava sendo proposto pela escola. E muitos pais não concordavam com muitas coisas, né? A maneira natural com que o pessoal conduzia, né, as tarefas diárias na escola, muitos pais não concordavam de não trazer a merendinha, de não comer carne, não concordava que os filhos lavassem os pratos, o copinho. Então, tinha muita resistência. Então, né, se tivesse o valor, se o pessoal tivesse reconhecido o valor que a escola tinha, a escola estaria cheia, teria ficado cheia. A participação, assim, no desenrolar do tempo que se ficava ali, então esse aprendizado, ele é muito bom, né? Ler e aprender, você aprende rápido. Ler e escrever, você aprende muito rápido, né? E 1 mais 1 também você aprende muito rápido, né? E todas essas coisas que a gente aprende no primeiro, segundo, terceiro ano de grupo antigo, eu acho que se aprendem com o tempo, assim. Não precisa de tempo demais. Agora, esse aprendizado, ele é bom. A divisão, tanto que eles choraram, né, quando acabou. E pelo que eu me lembro, tinha um questionamento se o método da escola era eficaz. Eu lembro que minha irmã até uma vez chegou a comentar, na minha escola, que ela não estudou, né, na escola dela, acho que você não vai conseguir estudar na minha escola e tal, de criança, né. E muita gente falava que a gente ia sair de lá e a gente não ia dar conta de seguir isso aí. A forma de construção, né, da formação, né, que a educação dá para nós, deu para mim, ela foi dada pela escola também. E aí se encontraram, os meninos foram muito bem na outra escola, né, eles foram muito bem, se destacaram na outra escola. Já me falaram uma vez assim, que pena que essa escola não deu certo. E na hora eu fiquei um pouquinho sem saber o que responder, porque sempre dá uma tristeza, mas depois eu pensei, não, essa escola ela deu muito certo. Então ela deu muito certo, mas o tempo que ela durou, ela foi uma experiência muito bonita. Ela aconteceu ali naquele momento, ela teve a razão para estar ali, né, ocorrer ali no período, e então dentro disso ela não deu errado. Se você olhar todos os alunos da escola, né, nós temos pedagoga, nós temos historiadora, taxista, dona de casa, nós temos engenheiro, professor, estudante de letras. Tenho um carinho enorme, sou muito grata por ter estudado aqui. Era uma filosofia assim, de vida até para mim. E as crianças crescem com mais autonomia, com essa liberdade, com responsabilidade. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande. São adultos mais conscientes, mais responsáveis, mais donos de si, né? Contaram que ia terminar. Aí depois disso eu não lembro mais de muita coisa, não. Eu lembro que eu já estava em outra escola, já, outra vida. Só. Por que você acha que o fim emociona vocês? Fim é fino, Tainá.